Salve, salve, senhores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Picuinha. Eu sou o Pablo Jamilk e hoje o assunto é sério. O Picuinha vai pegar fogo, a situação vai ficar periclitante aqui, porque esse nosso episódio do Picuinha é especial. Geralmente nós falamos sobre diversos assuntos aqui, mas hoje nós vamos nos debruçar sobre um assunto em específico, que é o conflito entre Israel e Palestina. Tá? Hamas. Israel e Hamas, na verdade, né? Eu não posso dizer que entre Israel e Palestina, porque a Palestina não é o Hamas, tá? Então, mas está aparecendo para você aí no título isso, porque é assim que está sendo noticiado. E o que nós vamos fazer aqui é tentar tirar um pouco dessa neblina que nós temos hoje, que está sendo jogada aí. Vou fazer daqui vou trazer umas palavras que são do próprio Oli, antes de passar a bola para ele, que é o seguinte: numa guerra, o primeiro a morrer é a verdade. A verdade. E quando o Oli falou isso, eu levei em consideração, e a partir desse conflito aqui foi a primeira coisa que eu vi. Começa a guerra, acabou a verdade. Né? Então, boa tarde para vocês, meus queridos. Fiquem à vontade para saudar a mandioca e o milho. Nossa, é sério, falou, né? Para saudar os nossos boa tarde, pessoal. Aí já tem bastante gente entrando e saindo aqui no canal do Pablo, entrando e saindo no canal do Pablo aqui, né? Tem uns que entram e saem. Bosta. Bosta linda. Gente, o assunto hoje vai ser bastante sério. Peço desculpa se em algum momento já me exaltar. Já peço desculpa e a compreensão de vocês. Olá a todos, que bom, sejam bem-vindos aqui para mais um Picuinha, né? E estamos aqui, manda ver. Nós já temos os nossos participantes do chat, o Bate que ele gosta. Desconfio que seja o... Será que é o Torresmo? Torresmão é bom de apelido, hein? Soube que o Oliveira Soares combateu no Oriente Médio. Pelas andanças dele, deve ter passado também, né? Combater, não sei, mas que foi professor lá, com certeza. Uma foto minha que o Carlão fez na Segunda Guerra Mundial, que é fabulosa. Carlão, se achar uma hora, posta aí pra mim. Putz, eu vou mandar pra você então. A foto é maravilhosa. Aqui, ó. Cole mandou boa tarde, senhores. O Boss disse: o mundo não está fácil. Concurseiro Estudos mandou boa tarde. Sérgio Verona, boa tarde. O Thomas Turbando, boa tarde. Tá aí, chegou ele. Chegou cedo. E esse cabelo, Pablo, estão curtindo aí, ó? A gente tem que variar, né, cara? Tem que variar, não pode continuar sempre igual, tá? Bem, eu estou sabendo que hoje há uma legião de amigos do Tessaro que está assistindo ao podcast, tá? E hoje, então, nós vamos discutir esse assunto e nós vamos começar essa questão com a bela explanação do professor Oliveira Soares a respeito do histórico desse conflito. Presta atenção no que eu vou falar antes de a gente começar. Observe o histórico que o Oli vai trazer antes de você sair levantando bandeirinha daqui, bandeirinha dali, tá? Esse histórico é complexo e exige muita atenção e exige que você tenha bom senso, tá? Oli, o microfone tá contigo. Começa aí para nós, por favor. Então, primeira coisa que a gente sempre tem que esclarecer... Câmera no Oli, por favor. O que é judaísmo, o que é sionismo? Judaísmo é a religião, sionismo é a criação de um Estado judeu. Então, o primeiro panorama que a gente tem que ter em mente é exatamente esse. Nem todo sionista é judeu, mas todo judeu é um sionista. Outro ponto interessante que a gente tem que levar em conta sempre é: muçulmano é uma coisa, terrorista é outra. Nem todo muçulmano é terrorista, mas normalmente, quer dizer, nem todo terrorista é muçulmano, mas alguns muçulmanos é que são terroristas. Então, nesse contexto que você tem no Oriente Médio hoje, esses terroristas são muçulmanos, mas nem todos aqueles que professam a fé muçulmana são considerados terroristas ou seriam terroristas. Então, essa seria a primeira ideia que a gente tem que ter. Ou poderia colocar aqui também que nem todo palestino
é do Hamas. Nem todo palestino é do Hamas. Exatamente. O palestino é uma coisa, o Hamas é outro. O Hamas é um grupo. O Hamas é um grupo, o Hezbollah é outro, o Talibã é outro, Al-Qaeda é outro, o Jihad Islâmica, o ISIS, são todos grupos que vão surgir desse contexto. Detalhe interessante, classificados como terroristas, apenas o ISIS, o Al-Qaeda e o Boko Haram. Esses 3 são classificados pela ONU como sendo simplesmente terroristas. Os demais, não. O grande pepino que você tem quando você luta com um terrorista é você ter uma coisa muito simples. Primeira coisa que você precisa do seu inimigo é bandeira e uniforme. Se o seu inimigo não tiver bandeira e uniforme, não lute com ele. Não lute com ele porque a sua luta será inglória. Ela é uma luta inglória por quê? Porque você está sujeito a ataques que você não sabe de onde vem. Então esse é o primeiro raciocínio. Então se você não sabe de onde vem o ataque, esse é o grande problema que você terá. E é muito fácil, perdão, a gente entender isso, porque quando você joga a bola, a primeira coisa que você precisa para jogar bola é um time com camisa e um time sem camisa. É uma coisa, a bola nem é necessária, uma tampinha servirá de bola, mas o com camisa e sem camisa são os elementos primordiais, para você saber quem são. Então, a primeira ideia que você tem é essa. No histórico do Oriente Médio, a primeira situação que você tem, aquilo ali fazia parte do Império Turco-Otomano. Então, o Império Turco-Otomano era parte integrante do chamado Oriente Médio. O grande detalhe é que você tem, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, chamado Sykes-Picot, o acordo é feito, desmembrou-se alguns impérios ao final da Primeira Guerra Mundial, Império Turco-Otomano, Império Alemão, Império Russo, esses impérios todos, Austro-Húngaro, eles simplesmente foram diluídos. Então, essas áreas passaram para as partes vitoriosas, leia-se França e Inglaterra principalmente. Aí o que vai acontecer? Entraram como sendo protetorados daquilo que seria uma área inglesa. Aí nesse panorama, já em 1917, a Inglaterra, através da Declaração de Balfour, havia aventado a possibilidade de você ter na região um Estado judeu. Essa que seria a situação. A perseguição ao judeu sempre existiu, desde que se tem notícia, desde a questão da morte de Cristo, o judeu sempre foi perseguido. Durante o mundo medieval, com mais intensidade em algumas áreas europeias, no mundo moderno, com muita intensidade na própria Europa, então o pensamento antissemita é muito presente, tanto é que desde a época que eles sofreram várias diásporas no decorrer do caminho, mas a partir do momento que a Espanha os expulsou, eles passaram simplesmente a se voltar mais para o comércio de diamantes, porque era muito mais fácil quando eu fugia e levar minha riqueza. Aí, com o advento da Segunda Guerra Mundial, surgiu uma comoção internacional em relação a isso. Aí, então, surgiram 2 propostas via ONU. Se fazer um Estado judeu e se fazer um Estado palestino. E Jerusalém como área internacional. Essa era a proposta. 52% das terras ficariam para Israel, 48, 49% para palestinos, e esse 1% seria administração internacional via ONU, que é Jerusalém, que é interessante para cristão, para muçulmano e para judeu. Até aí, coisa caminhou, foram para a votação. Diferente do que eu escutei hoje, não é o árabe que não aceitou a criação do Estado palestino. Quando se fez a votação, o que o muçulmano foi contra? Você dar a independência ao Estado judeu e mantê-los sob protetorado internacional. É isso que eles não queriam. Então, simplesmente proclamou-se a independência daquilo que seria o Estado judeu. A partir daí, inicia-se a guerra pela posse de territórios. Dentro desse contexto, Israel, numa tentativa de proteção, aumentou o seu território. A grande situação que você tem em relação à Guerra dos 6 Dias, 1967. Qual é o grande abacaxi ali? É você estender o seu território, avança sobre a região da Península do Sinai, para ter acesso àquilo que é o Canal de Suez, avança sobre a faixa de Gaza, avança sobre a Cisjordânia e avança sobre as colinas de Golã pertencentes à Síria. As colinas de Golã têm água, que é o que interessa para nós aqui. Por isso que Israel desenvolveu muito a indústria de dessalinização da água do mar. A partir daí, 73, um novo conflito, a questão do chamado dia do Yom Kippur, tentaram vários processos de pacificação. Os mais famosos, Camp David em 79, ali se reconheceu a ideia de que existiria fronteira entre Egito e Israel. Haveria fronteira. O Tratado de Oslo de 93 reconhece o direito de existência, mas não ali. Então aí começam essas grandes questões que você tem em relação a essa questão do Oriente Médio. Em 2003 o projeto chamava-se Mapa da Estrada. Nós iremos construir aquilo que seria um Estado palestino a partir de 2005. Não se criou. Ariel Sharon, na troca de paz por terra,
propõe, eu vou tirar unilateralmente os assentamentos de Gaza, que é o que ele fez, tirou os judeus de Gaza e colocou simplesmente na Cisjordânia também. Então a Cisjordânia tem vários assentamentos judaicos, facílimo da gente entender, um monte de muçulmano, eu coloco um judeu lá no meio. Vai apanhar. Então eu coloco soldados ao redor. Então você cercou Gaza é cercada por muros e cercas e telas, e na região da Cisjordânia é feito um muro. Só que o controle de acesso é feito simplesmente por Israel. Então essa é a questão que nós temos envolvendo a criação do Estado. Os grupos terroristas em si não discutem a questão do território, discutem a questão da existência do Estado de Israel. O que tem que se levar em conta? Os grupos ditos terroristas, embora a ONU só reconheça as 3, tá? Mas esses grupos não são amigos entre si. A exceção é o Al-Qaeda e o Talibã. A Al-Qaeda e o Talibã são parceiros, o resto não. Todos eles são inimigos entre si, vírgula. Porém, eu sou contra Israel e eu sou contra os Estados Unidos. Nesse caso, nós nos unimos. Todos os grupos do meu inimigo é meu amigo. Todos os grupos são grupos regionais, exceção feitas ao Talibã. Desculpe, ao Al-Qaeda. O Al-Qaeda é uma organização global. Então nós podemos estar aqui e de repente o Pablo ser da Al-Qaeda, porque não existe uma questão de regionalização. Diferente, por exemplo, o Hezbollah está no sul do Líbano. O Hezbollah, ele está na região, o Hamas está na região que você chama de Gaza. Você pega o Fatah, ele está na Cisjordânia, entendeu? Então o Hezbollah também está na Síria. Por exemplo, a questão da guerra que existe na Síria hoje não se resolveu ainda, por quê? Porque o Hezbollah é parceiro que surge do Irã e da Síria. Mas, ao mesmo tempo, os outros grupos não são parceiros. O Hezbollah já ofereceu ajuda. O Hezbollah ofereceu ajuda agora para aquilo que seria o Hamas. Porque existe um inimigo comum. E hoje de manhã, a Reuters publicou que o Hezbollah assumiu a autoria de um ataque a Israel. Porque aí vejam só, pode se estender? Pode, porque daí nós temos que ver o seguinte, o ataque é feito a partir do sul do Líbano. Então, a partir do momento que Israel se defende, ele joga bomba no Líbano. E o Líbano grita do outro lado, mas eu não tenho nada a ver com o peixe. Então, por que não tem nada a ver com o peixe? Por que eu estou sendo atingido? Então, ele envolve vários países que estão ao redor. Muitos colocaram que o Hamas estava ressentido pela aproximação entre a Arábia Saudita e aquilo que seria Israel. Aí surgiu uma conotação interessante, a questão do gás que nós temos em Israel. Então, haveria interesse econômico por parte da Arábia Saudita nessa exploração. Então, existem várias outras vertentes acopladas a isso, tá? Evidentemente, como você mesmo disse, começou a guerra, a verdade morreu. A verdade morreu, a partir daí começam as narrativas, tá? Alguns grupos hoje, eu comecei a ver as notícias hoje, era em torno de 4 horas da manhã, porque a diferença é 6 horas de fuso horário, então dá para ver muita coisa. Mas muita gente fazendo comentários e atribuindo ideologias a partidos, entendeu? E a grupos dessa forma. Não existe ideologia direita-esquerda. E também não é uma guerra religiosa. Teve um jornalista hoje defendendo uma guerra religiosa, e ele utilizou a expressão jihad, que a jihad é uma guerra santa. Realmente ela o é, mas não é guerra de conversão. Uma guerra santa funciona assim: eu sou católico, ele é budista, você é espírita. Aí simplesmente a minha guerra contra vocês é santa. Eu sou evangélico e vocês dois são católicos, a minha guerra contra vocês é santa. Por que a minha guerra é santa? Porque Deus me protegerá. Ou Deus, ou Alá, ou Confúcio, o Buda, o cavalo de São Jorge, sei lá no que você acredita, mas ele me protegerá. Aí você vai dizer assim: mas Oli, eu sou lutador de Muay Thai, o Pablo é lutador de boxe, você vai vencer nós dois? Eu vou vencer vocês dois, porque a minha guerra é justa e Deus me protege. Aí você dirá para mim: mas e se você perder? Bom, se eu perder é porque a minha guerra não era justa aos olhos de Deus. Isso é a jihad, e não uma guerra de conversão. Teve um idiota hoje que disse que eles querem converter o judeu. Não existe conversão. Não é conversão. Não é nada. É eliminação. É que a ideia de você eliminar o Estado, porque eles não querem o Estado ali. O Estado ali. Se você pegar, por exemplo, as áreas que eram ocupadas pelos palestinos, elas foram sendo reduzidas, mas também não é um extermínio palestino. Se você pegar a população palestina em 48 e hoje, ela é maior. Então não é uma guerra de extermínio, como alguns partidos brasileiros andaram colocando, você entendeu? Inclusive Israel é menor do que na época. Então o que você acaba tendo aí é que existe uma versão que cada um faz a sua versão
versão politizada. Nada justifica o ataque. Agora começou a surgir a situação de que nós temos 40 crianças encontradas degoladas. Meu Deus. Eu recebi uma imagem, por exemplo, de uma mulher que teria sido degolada em cima de uma caminhonete. Eu não sei se é dessa época ou não, mas se você pegar todas as atrocidades que são cometidas em nome de uma ideia de que você deve eliminar o Estado. A CNN publicou agora um vídeo de um soldado, né? Enfim, um terrorista do Hamas, jogando uma granada dentro de um bunker onde as pessoas estavam... onde estava inclusive um brasileiro. Onde as pessoas estavam se protegendo das explosões e depois eles entraram... Metralhando. É assim, viu, Pablo? Porque um grupo terrorista, para o terrorista não existem inocentes. Entendeu? Não existem inocentes. Outra coisa que eu gostaria de que você falasse, porque isso, cara, isso é muito importante as pessoas entenderem. Por exemplo... Câmera no olho. Hoje é o dia do olho. Por exemplo, para o terrorista, por que eu mato o velho? Porque o velho já foi um soldado que matou meu companheiro quando jovem. Por que eu mato a criança? Porque ela será um soldado que matará o meu companheiro quando ele for adulto. E por que eu mato a mulher? Porque ela não pode gerar um outro inimigo. Então não existem inocentes. O infiel, né? Não existem inocentes. Todos são culpados. Então ele não se vê culpado em matar ninguém, porque o objetivo dele é a destruição pela violência. O famoso anarquismo terrorista. Você elimina o Estado pela violência. Vai surgir no século XIX. Aquilo que você disse antes. Não é, ele não está falando da Palestina, ele está falando do grupo terrorista. Em nenhum momento eu estou citando muçulmano ou estou citando palestino, porque eu não posso fazer essa confusão. Exatamente. O palestino não é terrorista, o muçulmano não é terrorista, alguns terroristas é que são muçulmanos. Exatamente. Aí as pessoas comentam, mas é uma minoria, não podemos fazer com que a maioria mate. Mas uma minoria de quantos? 10%, 20%? Nós temos hoje mais de 1 bilhão de pessoas hoje no mundo que são muçulmanas. Se você tiver 20%, você tem 200 milhões. Tamanho do Brasil. É um Brasil de terroristas. Agora, repare que quantas atrocidades já não foram cometidas por minorias. Na Rússia, comunista, bolchevique, o nazista, o fascista, concorda comigo? Sim. Eram todos minorias que, armadas, fizeram as atrocidades que o mundo viu. Então, perceba, são situações que a gente às vezes começa a analisar e a gente vai simplesmente percebendo o quê? Que a situação nossa em si não é falar do palestino ou falar do muçulmano, mas as ações de atrocidade que o grupo cometeu. E eu queria deixar bem claro aqui que nós estamos falando de um grupo terrorista. A ONU não considera. Isso, mas... A ONU não considera Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Israel... Alemanha... E boa parte das nações europeias consideram como terrorista. Isso, os europeus. A ONU não o classifica como tal. Isso. Esse é o motivo pelo qual o Brasil não os chama de terrorista. Isso. Essa é a justificativa. A justificativa eu estava vendo, a justificativa é porque nós buscamos a pacificação dos conflitos e assim por diante, então... Balela. São terroristas. Por que são terroristas? O que identifica um terrorista de um soldado, ou de alguém que está na resistência contra um governo? O soldado tem uniforme e tem bandeira. Tem bandeira. Eu sei que mas vamos lá, uma resistência. Então vamos dizer, uma resistência contra um governo opressor. A resistência francesa, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Isso. Era uma resistência. Você os identificava de que forma? Na época, identificava-se, inclusive, olha só, pelos laços de fita que as moças colocavam no cabelo. Era você colocar um laço de fita preto. Aquele laço de fita preto identificava a resistência francesa à presença alemã. Isso. Se você pegar os poloneses no gueto de Varsóvia, eles também tinham um uniforme da cor da Polônia. Então você tem uma resistência, você tem uma hierarquia dentro do pressuposto. Isso. Aí imagina-se que com um grupo terrorista não exista hierarquia. Vírgula. O que não é o caso, por exemplo, de muitos desses grupos, que funcionam no sistema de células, como funcionam algumas igrejas. Por isso que é difícil você eliminá-los. Não, e eu quero dizer assim, Oli falando que eles são terroristas, porque o terrorismo, isso conforme a legislação do direito internacional, classifica basicamente terrorista aquele que ataca civis. Deliberadamente ataca civis, que usa táticas terroristas, explosão de bombas, carros-bombas, para causar medo, causar tudo isso. Ou seja, quando a gente olha para
o Hamas é exatamente... Ele se encaixa completamente nas leis internacionais. E eles iniciaram esse ataque no sábado, né? Que era um feriado... Shabbat. Exatamente. E foi por isso, né? Ou seja, você tem ali aproveitar-se de uma situação em que as pessoas estão reunidas para um feriado religioso e lançar a mão de táticas terroristas para atacar essas pessoas. Uma outra tática terrorista, sequestrar pessoas para usar elas como escudo humano. Como escudo humano. Isso é prática terrorista. Então, eu fico vendo muitas reportagens que ficam tentando usar o português para dizer que os caras não são terroristas. Mas quando no Brasil velhos foram invadir erroneamente o Congresso Nacional, no mesmo dia, ministro do Supremo Tribunal Federal, toda a esquerda brasileira, todo jornalista, os terroristas que tentaram invadir. Puta que pariu. O terrorista que invade ali sem uma arma, que faz aquela barbaridade, tem que ser punido. Mas não me venha chamar de terrorista. Chama de arruaceiro, de baderneiro, de qualquer coisa. E daí agora eles têm... ficam com toquezinho, dedos para chamar esses filhas da puta do Hamas de terroristas. Porque eles não então querem... não dá para entender. Eles não querem contrariar o que a ONU estabeleceu. Agora eu digo assim, não tem outra qualificação para esse grupo a não ser terrorista, como é o Hamas, é o Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS, o Estado Islâmico, o Jihad Islâmico, e todos os que estão ali. As atrocidades cometidas pelo ISIS na região da Síria, na região do Iraque, é uma atrocidade em cima da outra. Tá louco, uma das últimas que está na internet, eles tinham 2 soldados dentro de uma gaiola que eles simplesmente tocaram fogo. Tocaram fogo nos soldados. Agora, um ataque deliberado como esse, por exemplo, onde você se aproveita. Não vou nem colocar a ideia de que aproveitou o feriado, o final de semana. Se você está no meio da guerra, fique alerta. Fique alerta, fique esperto. Eu penso assim, mas um ataque deliberado contra civis, as imagens que aparecem nas estradas, por exemplo, metralhando os carros que passam e simplesmente metralhando e tocando fogo de uma forma deliberada. Aí sequestrando, como o caso deles, levando uma velha, uma senhora de idade, ela não sabia o que fazer. Aí botaram um fuzil no colo da velha, a velhinha ficou com o fuzil na mão, tipo, para ela e nada é uma coisa só. Quer dizer, mas aquilo aí que eu disse, não existem inocentes para esse grupo terrorista. E não é esse, é todo e qualquer grupo terrorista funciona dessa forma. Exatamente. E a ideia dele surgiu como? A eliminação de um Estado pela violência. São 2 formas que você tem de eliminar um Estado. Segundo Kropotkin, por meio da desobediência civil, não pagamento de impostos e o fim do serviço militar, o Estado vai sumir. E segundo Bakunin, pela violência. É aí que vem o anarquismo terrorista. Exato. Quando a OLP foi criada por Yasser Arafat, que é o primeiro que se criou foi Yasser Arafat, Organização para a Libertação da Palestina. Ele lançava a mão do terrorismo. Agora, o terrorismo também já foi usado por Israel em 46, num ataque em Tel Aviv, pedindo o reconhecimento do seu Estado. Então, a ideia que você acaba tendo é que são armas que já foram utilizadas em vários momentos por vários grupos. E agora está muito em evidência no Oriente Médio. Agora, a nossa mídia não atribuir o nome de terroristas a esse grupo e ficar dando nomes e disfarçando, falando bobagens em cima, é um absurdo. É aquilo que eu falo. Absurdo. É gente passando pano, porque politizaram ideologicamente essa guerra no Brasil. Teve um site que chamou o Hamas de ultradireita, mas da onde? Metrópolis, Grupo Metrópolis. Mas da onde o cara tirou essa ideia? Então, se ele é de grupo de ultradireita, como é que o pessoal de esquerda, do MST de esquerda, deu apoio ao Hamas? Mas como? Não. A história não fecha. Essa declaração aí, vamos... câmera aqui, faz favor. Você que está acompanhando esta guerra, tá? E tem ali um pouquinho do seu coração político. Por favor, não escolha um lado para torcer simplesmente porque é o lado que alguém falou para você que é o lado bom. Não seja esse tipo de imbecil. Tá? Não seja esse tipo de boçal. Você que está escolhendo um lado e depois fica caçando na internet argumentos para defender esse lado, você está sendo um baita do imbecil. Sente, vai ler, vai estudar o histórico do conflito, que é o que o Oli está fazendo aqui. Ele está trazendo para você, tá, o histórico desse conflito. As coisas mais imbecis que eu vi o pessoal fazer durante esses últimos dias foi defender o Hamas, dizer que o Hamas está ali
para libertação, Uma guerra defensiva. que é uma guerra defensiva. Evitar o genocídio. O Celso Amorim. Rapaz, falou isso. Não, o Celso Amorim publicou, um pouquinho antes do início dessa guerra, o prefácio de um livro que falava sobre essa questão palestina, dizendo que via o papel importante do Hamas para a consolidação do Estado palestino. Ô, louco. Cara, louco. seria a mesma coisa que eu falo do papel importante. Cara estudado, cara. Seria a mesma coisa que eu falo O coraçãozinho dele tá pro outro lado. Mas tu vê que imbecilidade. O cara tira toda a razão, justifica, né, uma emoção. Coração. Não faz sentido, Não faz cara. sentido. Não faz sentido. Hoje eu vi Tem muita gente que está criticando, ou já criticou em algum momento, eu não me lembro o nome. Ele é presidente aqui do El Salvador, aqueles estados ali que o cara fez a maior cadeia do mundo, está prendendo a gangue. Bukele. Isso. Ele é de origem palestina. Aham. E aí eu tive curiosidade de ver ele, porque a minha esposa segue ele. E eu falei para ela, o que ele está falando aí? Daí fui ler. Ele falou bem assim, ele falou isso que nós todos aqui concordamos. Ele falou, a maior tragédia da Palestina é ter o Hamas para a guerra, para a luta da Palestina. Ou seja, pessoas decentes entendendo que o negócio, nós estamos falando de grupo terrorista. É a mesma coisa daqui a pouco o Rio de Janeiro falar que as atrocidades cometidas pela polícia, eventualmente os excessos que a polícia do Rio de Janeiro causa, então vamos apoiar o Comando Vermelho que mata policiais e outros. Cara, tu entendeu a loucura? Mas a ideia de desarmar a polícia não passa por aí? Claro. Não, mas você viu que loucura? Cara, não faz sentido. Eu vi hoje racionalmente não faz sentido. O cara falando, por exemplo, que o que o Hamas fez foi apenas uma defesa pela própria política do Netanyahu. Ou seja, a maneira como o primeiro-ministro de Israel vem agindo é que forçou o Hamas a atacar. Entendi. Mas aonde? E eu vi muita gente hoje, deve ser... Isso, o MST fez isso, mas também do MST nós não poderíamos, Sérgio, esperar bom senso, né? Como é que você vai esperar? Não, vamos lá. Tá aí, eu ia mencionar isso agora. Foi a declaração mais infeliz que eu vi desde o início desse conflito. O MST, que não tem merda nenhuma a ver com a situação. Nem CNPJ tem. Nem CNPJ que não tem nenhum tipo de relação com isso. Deveria cuidar da reforma agrária no Brasil. Exatamente. O Movimento Sem Terra vir falar que o Hamas é um movimento de resistência. Cara, calem a boca, meu. Vão falar sobre aquilo que concerne a vocês. Isso é ridículo. E aí, qual que é o problema disso? O problema é a nossa sociedade apaixonada abraça discursos. Claro. Agora, eu entro, por exemplo, estava acompanhando a CNN, a apuração, porque eu queria ver as imagens. Claro. E eu vejo pela internet, você só vê gente brigando no chat. Aí o cara que é contra o Bolsonaro, ele põe a bandeira da Palestina e chupa Bolsonaro. O cara que é contra o Lula, ele coloca a bandeira de Israel e chupa Lula. Não, entendeu? Não, é um absurdo. Cara, vocês não podem... Isso é uma vergonha internacional, cara. Verdade. É uma vergonha internacional o brasileiro achar que tem alguma coisa a ver as nossas relações ideológicas de direita e esquerda com o conflito lá no Oriente Médio, cara. E digo assim, ó, eles não têm noção do que é uma guerra. Não tem. É uma tal... É como a gente comentou aquela vez da Ucrânia. Brasileiros indo pra lá achando que aquilo ali era uma festa. O cara voltou na primeira semana, lembra? Como uma artista nossa aí pintou uma unha de branco para pedir a paz em Israel e o Hamas. Mas peraí, as outras unhas são pretas? Eu não consegui entender o que a unha preta então representa. Se o branco é a paz, o preto é o quê? A guerra? Então percebam, é uma tipo assim, eu quero lacrar nesse momento. O mundo vai ver as minhas unhazinhas brancas pedindo a paz. É o critério da imbecilidade. Exatamente. É o critério da imbecilidade. Veja lá, Pablo, tem muita pergunta, vamos lá. Não, acho que pergunta, acho que tem pouco. Acho que o pessoal tá mais indo na nossa aí, comentando. Não, o pessoal tá falando aqui, ó. O Vinícius diz: falou o Coronel Oli Soares, mídia e governantes passando pano. Hoje à tarde o Biden disse que vai fazer um pronunciamento. Disse que já antecipou que não vai enviar tropas. Né? Não vai enviar tropas. Não, e eu acredito que não deva fazê-lo mesmo.
Exatamente. Mas não vai, mas ele já mandou o recado. Gerald Ford tá lá, né, cara? Não, tá lá, é o maior do mundo, né? O maior tá ali, Você viu, né? O maior porta-aviões do mundo tá lá no Mediterrâneo. A Rússia já tá lá se cagando. O Irã já estão lá se... Porque aqui a grande questão, a verdade é, quem financia... Porque até pouco tempo atrás eram extremamente rudimentares os foguetes lançados pelo... mas hoje tem produção. Então, agora tem produção. Então, tem. Da onde que vem essa tecnologia? A inteligência para produção. Para produção. Então... Exatamente. Está todo mundo usando, a maioria, né, dizendo que é o Irã, porque são em alguns drones, vocês viram, eu tive curiosidade de entrar na porcaria do Twitter do Hamas. Eles têm lá um canal oficial e fizeram um vídeo bonito, sabe? Parece de cinema. Quando eles foram atacar, e os caras com aqueles drones, cara, fudido, lançando assim uns 50 daqueles drones, que aquilo, cara, a gente sabe, aquilo custa centenas e milhares de dólares. Aquilo não é barato, não. E poucas pessoas detêm esse tipo de tecnologia. E uma das pessoas que está segurando a guerra na Ucrânia, a Rússia na Ucrânia, são esses kamikaze, esses drones. Drone kamikaze. Que é do Irã. É louco, né, cara? Veio uma pergunta aqui, Oli. Cadê? O Piruléu perguntou, professor, o Putin não tem um dedo nesse ataque aí não, pelo acordo Israel e os sauditas com relação ao gás na Europa? Olha aí, veja, passou pela minha cabeça tal coisa, mas veja só, até que ponto seria interessante... Não, fazendo agora, levando assim, vamos fazer a somatória da situação. Qual é a vantagem que ele teria nesse momento? Porque o gás, por exemplo, iria suplantar o gás que vai para a Europa. Então a Europa teria mais interesse do que ele. Concorda comigo? Claro. Então, se você colocar no frigir dos ovos aí, eu não vejo economicamente a viabilidade para ele nisso. Não, e até porque o gás, eu fui depois dar uma estudada lá na plataforma de gás, é uma plataforma americana, da Chevron. Que os israelitas chegaram e falaram, olha, eu quero que você pare com esse gás. E ele, tá bom, encerramos. Porque eu preciso do petróleo, ele não tem petróleo, claro, só tem gás, né? Então é jogo, então ali é um americano e coisa e tal. Então eu acho que o Putin não teria, eu acho que aqui teria mais o Israel. A questão do Irã, por exemplo, eu acho muito mais plausível do que a questão, por exemplo, do Putin nessa jogada. O Luiz Henrique mandou uma aqui, Oli, que vai dar um gancho para aquilo que você comentou conosco no grupo de manhã, tá? O que acharam das falas do entrevistado na CNN que foi interrompido no meio da entrevista? Eu não vi, mas agora o Oli pode falar para nós o que ele percebeu de manhã quando ele estava atrás das informações. O Oli hoje estava buscando informações e sumiu. Eu estava acompanhando desde as 5 Eu não sei se foi na CNN ou na Jovem Pan. Na CNN também foi interrompido no meio da entrevista. Tá aqui, ó. Eu estava acompanhando, cara. Estava acompanhando aqui, Luiz Henrique, ao vivo. Aí eu tô acompanhando. Aí entrou uma programação da Transamazônica. Você falou. Da Transamazônica. Cortaram o cara. Porque a maneira como o cara começou a falar dava margem para você botar por terra todo o discurso de defesa dos caras. Todo o discurso de defesa do Hamas cairia por terra. Aí, de repente, do nada, então, de repente ficou mudo. Aí quando ficou mudo, apareceu lá a chamada e entrou um negócio da Transamazônica. Eu pensei, deve ser uma propaganda, né? Não, você mandou no grupo. A propaganda foi, daí mandei no grupo. Cara, acabou o programa. Aconteceu? Aí eu fui para aquele CRXI, CRX ponto, né? Que transmite em árabe, francês, inglês, imagens. Aí de repente mandei para vocês. A tela ficou azul. Acabou a transmissão. Então é um troço muito esquisito, cara. Eu não consigo entender. Então é exatamente o que ele colocou aqui, cortar a entrevista no meio. Porque de repente começou a deixar de uma maneira tal que ficaria ruim pro cara que estava entrevistando. Porque iria contra o discurso que o cara vinha falando. Exatamente, porque assim, é bem perceptível que você tem hoje
os canais midiáticos divididos nessa história. Né? Uma porção da mídia está querendo colocar panos quentes em cima da história, está querendo tirar a responsabilidade do Hamas e, de alguma forma, empurrar algo para Israel nesse conflito que se descortinou a partir de agora. Esse da CNN, que o Luiz Henrique colocou aqui, o entrevistado, quando começou a falar, a repórter parou e disse que o nosso objetivo no programa não é esse. Então nós vamos encerrar aqui a entrevista e mandou parar. Porque ela começou a bater ele começou a bater de frente com o cara que era o especialista no assunto. E o cara do outro lado dizendo, cara, mas eu estou morando em Israel, sei o que está acontecendo aqui. O que você está falando está errado, não é assim. Aí o cara disse, não, vamos ponderar. O cara, que ponderar o quê? A moça vai lá e cortou a entrevista. Você está aí no ar-condicionado, eu estou aqui com bomba caindo ao redor da minha cabeça. Você está falando que eu estou errado. Os caras não têm noção do que é guerra, cara. Eu comentei com vocês na hora do almoço que o Hezbollah... Ricardo Oliveira, obrigado aí pela... Um abraço para o Ricardo Oliveira. O Hezbollah deixou todo o seu arsenal à disposição do Hamas. Você viu isso? São 300 mil mísseis apontados para Israel. Meu Deus, cara. O domo de ferro... Não aguenta, né? É fabuloso. Mas ele tem uma capacidade técnica. Né? Tem um limite. É isso que estava sendo discutido hoje. Agora, a quantidade de 300 mil é um número verdadeiro? Eu acho que não. Porque 300 mil mísseis... Cara... a saraivada dizem que foi de 2000 a 5, né? Então, mas eles dizem agora essa. Não, mas de 2000 a 5 mil. E já deu todo esse problema, porque a inteligência e nem a Domo conseguiu pegar... mas 300 imagina 300 mil. 300 mil não há nem plataforma para você lançá-los todos ao mesmo tempo. E eu acho que então dentro você do tem que Líbano... lançar por baterias. Só se fosse dentro do Líbano inteiro. Daí isso o Líbano não aceitaria. Mas eu não tenho baterias para lançar todo no mundo. Exatamente. Não, mas ao mesmo tempo não tem espaço físico. Não tem, porque o Hezbollah ele é confinado ali. Confinado ao sul do Líbano. Isso. É confinado ao sul do Líbano. Então, vejam só, ele não tem aparato técnico para disparar todos de uma vez. Mas você viu que como Hezbollah e Hamas, eles querem causar pânico. Isso é o terrorismo. Por isso que não cabe esses infelizes não chamarem de terrorista. Mas assim concordo. Concordo. Tem que chamar de terrorista. Aliás, olha que coisa curiosa. O primeiro posicionamento do Lula para falar sobre isso, ele condenou os ataques. Aí depois acho que alguém deu uma cutucada nele, falou, viu os bichos, segura a onda. O cara te mandou os parabéns quando você foi eleito? Começou a modular o discurso. Cara... Não, isso é uma vergonha. Você tem que ser homem, bicho. E eu recebi num grupo hoje... Eu falo isso pro meu filho, cara. Palavra de homem não faz curva. Palavra dada. Eu recebi num grupo hoje o Lula cumprimentando o Ibrahim... Fugiu o nome dele, o presidente do Irã. Os caras colocaram, olha aqui, o Lula cumprimentando o presidente do Hamas. Eu falei, não. Aí também não. Raisi, Eu falei, não é, cara. Esse é da Palestina. Esse cara aqui é o presidente do Irã. Também não dá. Era do Irã. Eu pensei que era o presidente da Palestina ainda. Não. Aí eu falei assim, não, o cara do Hamas lá é outro, cara. Não é esse aí, não. Mas é que o cara... o cara sai, ele fica louco. O brasileiro fica louco. Fica louco. Agora eu até recebi ontem à noite, eu acho que até mandei para vocês e depois esqueci de pedir desculpa. Uma foto de várias crianças dentro de gaiolas. Eu vi. Putz, horrível aquilo. Daí depois a própria jornalista falou bem assim, olha, eu sou uma jornalista séria. Tentei confirmar essas informações e não consegui. Então estou apagando da minha publicação aqui porque eu não posso afirmar. Claro. Isso é sério. Ela fez uma afirmação, ela mostrou, não tinha como confirmar, ela tirou. Mas pelo andar da carruagem... Não, mas daí isso aí já passou por 1 milhão de pessoas, que mesmo que não for verdade, já virou verdade. É o caso hoje das 40 crianças que apareceram ali. Não, mas você estava lá, você viu toda a imprensa assustada degolada aqui, olhando 40 crianças degoladas, gente. É difícil. Então, assim, pessoal, a quantidade de mulheres estupradas, você viu? Meu Deus. Eu fico muito chateado, até com vontade de chorar, assim, não é raiva esse sentido, é de ver quanto nós não conseguimos evoluir
enquanto civilização, com tudo que nós passamos na Segunda Guerra Mundial, da destruição total do ser humano, a gente continua vendo essas coisas acontecer, pessoas continuam aplaudindo. Então isso me dá um ranço, porque eu falo, meu Deus, que mundo é esse que a gente está deixando para os nossos filhos, que as pessoas perderam a humanidade, como dizia Hannah Arendt, quando ela dizia, né, que durante o Terceiro Reich, o nazismo e o Holocausto, né, ela falava, ali a supressão de toda a humanidade, que ela chamava a banalização do mal. É isso que a gente está vendo. E aí tem gente que vem e, meu Deus, gente, agora, me desculpe. O Comitê não consigo conversar com uma pessoa dessa. O Comitê Internacional de Paz agora já colocou que o Israel está cometendo um crime contra a humanidade ao restringir a comida. Porque dentro dos acordos que existem internacionalmente, você não pode privar e não pode usar comida como arma. Só que aí vem um detalhe interessante, o Hamas não faz parte. Então ele não precisa respeitar. Exatamente. Olha que loucura. É loucura, então, né? Eles estão cobrando um posicionamento de Israel, que eu não digo que está errado, tem que cobrar, o objetivo deles é esse, a função deles é essa, mas ele não tem como cobrar do Hamas, que não faz parte. Então perceba que situação nós ficamos. Veja lá. Sim, não, é verdade. Veja lá, Pablo. A questão é essa. A gente sabe, aqui ninguém é bobo e está passando a mão no Estado de Israel com coisas que já aconteceram. Sabemos dessas restrições a Gaza, a Cisjordânia, sabemos dessas questões agora. Mas não podemos aceitar em momento algum civis sendo atacados, gente. É o que nós comentamos. Partimos desse pressuposto. Gente, nenhuma ação de um Estado pode ser contra civil. Nós comentamos antes na guerra da Ucrânia, lembra disso? Isso. Na guerra da Ucrânia é a mesma coisa, a gente não discutia a questão da guerra em si, mas que a população civil é quem sofre. Exatamente. É o que está acontecendo agora. E agora, assim, ó, a pessoa tem que ser muito canalha para não enxergar o papel ruim que o Hamas está fazendo. Tem que ser muito canalha. Para a própria causa palestina. Para a própria causa palestina. Porque eles não estão preocupados, né, com a causa palestina. A verdade é essa. São crimes contra a humanidade que eles estão cometendo. E que fique bem claro, o Hamas nega o Holocausto. Sim. Tá? Então, o presidente do Irã também. Você aí que condena o nazismo, você que é contra o nazismo e tudo mais, saiba, para o Hamas, o Holocausto não aconteceu. Outra coisa, o Hamas é um movimento extremista que é contra a liberdade feminina. Então, por exemplo, você feminista, se estiver defendendo o Hamas, está passando vergonha. Mandei hoje. É contra a comunidade LGBTQIAPN+, X2K. Que é isso? Acho que essa é a sigla. É contra. Então, se você pertence a essa comunidade... Não é só contra. O que eles fazem com esses... É o que eu ia falar agora. Então, se você está fazendo publicação, levantando a bandeira colorida para falar que o Hamas é resistência, quando você pisar na frente da galera, eles te matam. Não é assim que eles têm preconceito contra você, eles te matam. Certo? Então, você não pode ser imbecil a ponto de achar que você está lidando com alguém que se opõe a uma causa X ou uma causa Y. Não tem nada a ver com o Brasil, essa situação. Não tem nada a ver com Lula e Bolsonaro, tá? Nós temos, por exemplo, em relação ao Lula, ele já errou por não ter ido enfaticamente falar sobre essa situação, porque os grandes líderes das nações estão falando enfaticamente. A gente está aguardando agora uma posição do Biden. E por que eu digo que ele deveria falar enfaticamente sobre isso? Porque lá atrás, no primeiro momento em que nós conseguimos o Olim me corrija se eu estiver errado, tá? No pequeno momento de pacificação desse conflito, o Brasil foi pivô nisso. O governo brasileiro teve participação na conferência da ONU para pedir a pacificação dessa região. Então, espera-se de um líder brasileiro que ele haja de forma séria e fale para fora do seu cercadinho e fale como homem, como líder. Mas o nosso quer resolver a guerra da Ucrânia na cerveja. E não vai dar certo lá, porque o muçulmano não bebe, né?
Pois exatamente. Muçulmano não bebe, como é que nós vamos fazer um acordo com o nosso Não, e quem passou vergonha também hoje foi as nossas relações internacionais, né? Quando foram trazer os sentimentos daquele brasileiro do Rio Grande do Sul, né? Que mora em Israel e veio a falecer, novamente vieram com essa ideia que são contra qualquer tipo de violência. Ou seja, não conseguiram falar que o Hamas é terrorista, que somos contra o terrorismo. A nossa Carta Constitucional de 1978 prega em um dos seus incisos do artigo 4º nas relações internacionais que somos contra o racismo e contra o terrorismo. Temos que ser contra. Isso é mostrar posição, isso não é mostrar fraqueza, ou esse negócio de ficar em cima do muro contra vagabundo, contra terrorista, só nos enfraquece. É um brasileiro que morreu, tem que falar, condenamos veementemente os ataques terroristas que tiraram a vida do brasileiro, porra. Exatamente. Isso tem que ser dito. Daí ele fala assim, até depois tem que ver aqui, porque foi tão chocante quando eu vi aquela nota, nos solidarizamos com a família e somos contra qualquer ato de violência. Meu Deus! Eu vi um texto... mas também você não vai esperar muito dos ministérios agora também, né? 800 ministérios? Você não viu o baile do Baticu lá no Ministério da Saúde? Meu Deus! Tudo a ver com saúde, né? Tudo a ver com saúde. Meu Deus! Não, mas já tinha acontecido uma do cavalo louco. Cavalo louco. Um dia vocês cavalo doidão, uma coisa assim. Agora isso aí, não, mas tudo bem. Mas vamos voltar aqui. Que loucura. Eu vi hoje de manhã, na madrugada, eu vi um comentário, acho que num site espanhol. Comentando. Aqui, ó, no meu WhatsApp, que o povo tá de todos os espectros aqui da OAB, da maçonaria, da polícia, estão todos aqui curtindo. Os caras comentando sobre as mulheres que foram presas, que uma mulher não pergunta para outra mais se ela foi estuprada. Ela pergunta quantos. Meu Deus. Cara, isso é um terror. Meu Deus do céu. Isso é um terror. Você tá louco? Se criar a sua esposa, sua filha num mundo em que ela não sabe qual vai ser o dia. Quantos? É a pergunta. Vai acontecer. A pergunta é essa. Quantos? Mostraram, né, um vídeo de uma alemã, não sei se vocês viram. Vi. Ela toda suja de sangue aqui, a calça, né? A que foi degolada, né? Que foi posteriormente, acho que foi degolada. Mas ela sai de dentro do carro, assim, com as calças todas cheias de sangue. Ou, claro, pode ter sido um tiro, uma facada ali, ou o que se espera. Israel é atacado por mísseis disparados do sul do Líbano, área de atuação do Hezbollah. Agora? Então aí. Ixi, agora a coisa complica. Porque agora o contra-ataque em direção ao Líbano, o conflito pode se arrastar e pode se estender por mais. Turquia entra na jogada. A Turquia precisa ver para que lado Egito. A Turquia vai. O Egito já sabe se para que lado fica, né? O Egito já sabe para que lado fica. Mas estão todos ali, são todos vizinhos. Olha só, para aumentar o nosso nível de indignação, né? Eu vou ler para vocês aqui, depois eu digo quem publicou. Há 75 anos, os palestinos travam uma resistência desigual contra a ocupação militar ilegal de Israel pelo direito à terra e à liberdade. Pesquisas realizadas este ano mostraram que a maioria dos palestinos esperavam uma revolta histórica na região. Título da reportagem: Israel, Hamas, resistência armada e liberdade. O que pensam os palestinos? Quem publicou? The Intercept Brasil. Barbaridade. É isso que a gente está falando aqui. Você tá vendo? O cara aqui está colocando, ele está colocando os palestinos como o Hamas. Dentro do Hamas. Dentro do Hamas. Isso aqui é errado, que isso é uma coisa porca. Quer ver outra coisa? Isso aqui, a gente precisa ficar de olho nisso, porque o nome disso é Spin Doctor. É o cara que trata a notícia para ela chegar até você e a hora que você bater o olho, você lê. Olha essa aqui, ó. Outra pessoa que já deveria ter se pronunciado e até agora não se pronunciou, e quando não se pronuncia é esse tipo de merda que acontece, é o senhor ministro dos Direitos Humanos. Verdade. O Silvio Almeida. Porque ele não se pronunciou sobre isso. Ele deveria ir lá e enfaticamente se pronunciar. E isso aqui é um atentado com os direitos humanos. Não se pronunciou. O que saiu na Gazeta do Povo?
ministro dos Direitos Humanos de Lula não condena ataques que dizimaram centenas em Israel. Fui ler a matéria. Lá num pedacinho final da matéria fala que ele foi instado... Pediram para ele se posicionar e ele ainda não se posicionou. A matéria diz que ele não condena. Isso é um spin doctor. Isso não é legal. Você entendeu? Né, então, esse tratamento de notícia, cara, é uma coisa horrível. Isso Guerra não pode acontecer. Né? É só narrativa. Cada um faz a narrativa. Se ela atingir mais pessoas, beleza. Se não atingir, fica por isso mesmo. É louco, cara. Vê lá, Pablo. Tem um monte de comentário aí. Vamos lá. Eu só queria mandar um abraço aqui pro Pedro da Biovats aqui mandou um abraço, está assistindo a gente aqui, pediu para mandar um abraço. Luciano Peixoto, Pachenque, Fernando, Rafael Marassi, todo mundo aqui assistindo e prestigiando hoje esse tema tão importante. E aqui eu só quero agradecer ao convite do Pablo e do Oli, né, que eu sou um convidado aqui. O professor Oli. Não, vai embora? Eu vou ficar quieto agora, porque não vou mais falar, porque tá doendo o coração, cara. Tá foda, né? Foda. Desculpe, mas é difícil falar. Não, mas eu quero só agradecer, porque às vezes as pessoas não conhecem quem nós somos, né? Então aqui nós somos 3 professores de áreas distintas. Mas 3 professores de áreas distintas que minimamente sabem ler e interpretar e não levamos lado. Podem perceber que nós estamos aqui tentando fazer um debate sobre os fatos, não sobre pessoas. Estamos todos os momentos tentando tirar essa polarização e estamos falando dos fatos de uma entidade terrorista atacar civis. Não importa qual é a motivação nós estamos falando aqui de atos terroristas e minimamente qualquer pessoa, na minha opinião, que tenha um pouquinho de civilidade, humanidade, deve ser contra esse tipo de ataque. Fora disso, nós voltamos à sociedade natural, né? O estado natural de natureza. Hobbes. Guerra total, todos contra todos. Hoje pela manhã, por exemplo, eu vi uma série de ataques que Israel estabeleceu, que a cada 4 horas um ataque. Então, eles estabeleceram cada 4 horas um ataque, e aí você percebe que vários pontos da cidade sendo bombardeados, né? Aviões e caças passando, mas, ao mesmo tempo, assim, os civis lá também estão morrendo. Porque não tem como você fazer uma guerra tão cirúrgica assim. Não existe. Mesmo que ele avise aonde ele vai jogar. Atacar. Mas o que tem acontecido, que eu escutei isso de um site, se eu não me engano, um site espanhol, foi que normalmente agora, quando eles sabem onde vai ser atacado, eles levam civis como escudo. Então, os civis estão servindo nesse como caso, escudo. Fortalece a narrativa. Exatamente. De que eles estão agindo... cometendo crime contra a humanidade. Isso. E as próprias imagens estão sendo mostradas sempre o sofrimento do lado do palestino. Eles não mostram o lado israelense. Exato. O Hamas está com mais de 100 pessoas como reféns. Eu ouvi falar em 150 já hoje. E eles dizem que vão começar a matar as pessoas a partir do momento que houverem os ataques. Mas os ataques estão acontecendo. Mas chegou... E o ministro de guerra disse que não vai parar. Não, e não vão parar. Eu acredito que... Não vai parar. Por 2 motivos. Agora vamos para a geopolítica mesmo. Para Israel, isso daqui foi um fracasso total para um país no seu sistema de defesa. Exato. Sim. Principalmente o seu primeiro-ministro, que há muitos anos está no poder e sempre se gabou de ser alguém habilidoso, que ser alguém que conseguia controlar o Hamas. Dava dinheiro e o Hamas ficava quieto. Porque o Hamas só queria dinheiro. Ficou por 2 anos fazendo isso, basicamente, e está aí a resposta. Sabe o que eu acho que aconteceu ali? A lei do menor esforço. Ele achou que estava tudo muito tranquilo. Eu não preciso me preocupar. Isso, mas em 2021 ele começou a abrir as fronteiras e dar liberação para o pessoal de Gaza vir trabalhar. E esse pessoal estava ganhando muito bem, e estava acontecendo. E ele acreditou que isso
Era o suficiente, ou seja, aquela ideia de Mas dar o veja dinheiro e você conseguir o voto, Não, ou mas conseguir para- ficar quieto. Mas para o Palestina é perfeito. Perfeito, mas não para o grupo terrorista. Exatamente. Porque aquele que eu comentei que você é uma minoria, mas ela dominou o poder na região de Gaza. Então, por ela isso- tem a ditadura em Gaza hoje. Isso. Então aí não tem o que fazer. Exato, tem que eu fazer. desarmo o civil e mantenho a arma comigo. Exato. Então a partir desse momento eu controlei tudo. Exato. Então esse civil que estava indo trabalhar, ele está feliz, esse cara já não vai incomodar. Porque na sociedade israelense já convivem muçulmanos, Sim. cristãos e judeus. 20% da sociedade... Exato. Se você pegar, existe uma manifestação judaica uns anos atrás nas ruas de Tel Aviv com cartazes dizendo: o sionismo não representa o judaísmo. Nós, judeus, condenamos as atrocidades sionistas, porque o sionismo é uma coisa, o judaísmo é outra. Exatamente. São coisas diferentes. Como muçulmano, não tem nada a ver com o Estado Islâmico. Nada a ver, com- nada a ver. com- Eles até se dividem entre xiita e sunita. Isso. E eles não se chegam num acordo. Aí que está o detalhe. Se você pegar, por exemplo, hoje, o Hamas é sunita. O Irã é xiita. Exatamente. Como é que pode o xiita estar financiando um sunita? Mas o Hezbollah, ele é xiita. Mas já disse agora o que eu vou ajudar através dos meus mísseis. Aí você fala, putz, e o Estado Islâmico? Ele é anti-xiita. Ele não é nada. E aí, Ele é e aí anti-xiita. vem a grande questão ali, quando as pessoas resumem isso em é um conflito religioso. Se Da fosse onde? religioso, É isso mesmo, Vinícius. essa galera não se conversaria. Mas nunca. 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 Não tem nada a ver com religião, cara. A discussão não é religiosa. A ideia é essa, a discussão não é religiosa. A discussão hoje é questão muito mais política do que propriamente geográfica em si. Eu diria assim, não vou dizer, não sei qual o peso, mas aí tem toda uma implicação política, claro, tem também a questão da religião, tem a questão de território, mas nós estamos falando de um grupo terrorista. Isso não preocupa. Que isso não tem, eles não se preocupam com nada disso. É aquilo, a aniquilação do meu inimigo, é um conceito de guerra. Só que eles fazem isso não contra o Estado de Israel, contra a força Você de veja Israel. que nenhum- Ele faz isso contra o cidadão de Israel. Aí é diferente. Você vê que em nenhum momento... Aí que o conceito de direito à guerra, que é um direito da sociedade, Defesa do da Estado. defesa, vai por terra. Que isso aqui não tem Porque nada a ver. e ninguém discute o soldado morto. Exato. Ninguém discute o soldado morto. Isso o soldado faz morto, parte. o soldado morto está incluído no preço. Está no preço. faz Diferente parte. do que falou, por exemplo, o chefe de Estado americano, quando foi para o Iraque, foi questionado e ele disse que a morte dos civis é uma consequência, como é que eu disse? É um efeito colateral da guerra. Mas não pode encarar dessa maneira. Um efeito colateral da guerra, quer dizer, então, é o civil quem vai pagar de novo. Exatamente. Como sempre paga uma guerra. De novo, cara, é um troço maluco. Porque se não morresse ninguém, eu já disse isso várias vezes, a guerra não acaba nunca. Que a guerra é altamente lucrativa. Sim, sim. A guerra sim. é altamente lucrativa. Mas voltando... Quantos bilhões não está correndo nesses dias todos que estamos ali? Não, esses armamentos, a gente sabe o tanto que eles são caríssimos, né? Olha, um míssil lançado aí custa... 1,5 milhão. Então, Se for um míssil de grande porte, é 1,5 milhão. Não, 1,2 milhão. De dólar, né? É sempre dólar, né? E o de defesa custa 1,5 milhão. Então. A artilharia antiaérea custa $5 mil cada um. A bateria tem 24 tiros. então. Aí, São 12 mil uma dólares. máquina. São $120 mil no No primeiro. Então, assim, eu queria voltar àquele ponto. Então, por que nós estávamos falando que talvez essa guerra, esse conflito, o que vai acontecer agora, e muitos civis vão sofrer de ambos os lados, é porque me parece que o primeiro-ministro de Israel, ele está num checkmate. Tá. Porque ele... Carreira política dele. Cadeira política. E ele é um cara ultra... Direita. Não, ultradireita, nem queria dizer isso, ultra vaidoso. Percebe que ele Também. é vaidoso, ele sempre diz que é ele, que é ele, que é Aham. ele. E agora ele conseguiu ter o 11 de setembro americano dele. Ou seja, isso vai mexer com o ego, vai ser como o Bush fez, vai mandar destruir tudo. Não foi assim no Iraque? O Bush aprovou a Lei Patriota em 2002 Isso. no clamor do ataque. Do ataque. No clamor do ataque. E foi- Só que o Netanyahu, ele não tem a mesma condição política que teve nos Estados Unidos. Sim. Porque o país dele já está rachado.
Então, eu não sei até que ponto ele que conseguiria, ele vai ter esse poder. nesse momento, com Entendi. poder. Mas com o ataque que tem em relação à população civil e como eles estão explorando esse ataque da população civil, pode ser que ele consiga, aspas, eu não gosto disso, não, aspas, uma lei patriota para Isso, Israel. mas eu acho que ele vai querer fazer isso, sabe? Porque ele vai querer... Veja os comentários, ele né? vai querer esse engajamento da população, trazer esse engajamento que ele não tem através do uso da Pode ser, força. pode ser. Foi Cara, o que o Bush fez. Tem Por muito isso que ele se comentário reelegeu. bom vindo aqui, ó. Vai lá. Olha só. O... Fernando Rocha lá em cima. Aqui, Fernando Rocha. O ataque transfronteiriço representa uma falha de inteligência das forças de segurança israelenses? Eu creio que sim. Eles não esperavam, por isso nós comentamos agora há pouco. Eles entraram na lei do menor esforço. Sim, não imaginavam. Não imaginavam. Mas claro que é falha, que é falha da segurança. Como falhou os Estados Unidos naquela época. Falhou. Exatamente. E Também falhou em deixar de monitorar, né? um momento você baixa a guarda. Porque assim, todo mundo sabe que o treinamento, a inteligência da galera lá do Bin Laden foi fornecido pela galera Dos Estados Unidos, Mas sabe o que lá eu vejo? atrás. do Bush pai. Isso. Mas sabe o que eu vejo? Isso aí me lembra quando você está com criança na praia. Quando a criança some das suas vistas, você procura lá longe. E ela normalmente está perto. Então, eles estão preparados para um ataque que vem lá de longe. Não um ataque que pega um paraglide e pula. Pula a o cerca. muro. Ele purou o muro de paraglide, foi o que eles fizeram. Purou o muro de paraglide. Aí meteram um trator. O Sérgio Verona mandou: Silvio Almeida, onde vive? Do que se alimenta? Esse Verona falou no meu, ele é um sarro. Ele falou que ele foi da turma terceirão de 90. Isso. O Thomas falou: Silvio Almeida só sabe responder bolsonaristas, pois eles têm teto de vidro. Vi um deputado neutro jogando ele contra a parede e ele corria das perguntas. O Vinícius Duarte falou: mas ser atacado não pode ser um erro de quem busca a paz, Tessaro. Temos que culpar e punir os agressores. Ninguém peca por ser atacado. O Hamas precisa ser aniquilado. Perfeito, não tenho dúvida nesse sentido, Vinícius. Mas a gente estava comentando exatamente isso, que vai ter essas pessoas, os civis vão sofrer, porque nós fazemos essa diferença entre o que é a causa palestina e o que é o Hamas. Olha o que vem ali embaixo, vê lá do Verona. Cyberguerra, tem alguma coisa aí? O Irã pode ter infiltrado algum vírus no sistema de segurança? Ou não? Não descarto, Verona. Não dá para descartar. Eu não descarto. Eu não descarto que hoje. Porque parece que foi um apagão, cara. Parece que foi um apagão. Né? Deu um apagão, esqueceram algumas horas, né? Exato. E aí, quando eles correram para os caras do paraglide, os tratores derrubaram o muro. Já estavam derrubando o muro, já estavam entrando os caras de moto. Né? Que loucura, cara. O Ricardo Oliveira mandou: que conversa engrandecedora, parabéns aos três. Ricardo Oliveira é um grande estudioso, cara da melhor qualidade, conhecido na cidade como Bigode, um grande empresário da cidade. Grande abraço pra você, Então, Ricardo. pra você, Ricardo. Eu sei que o grupo do Tessaro inteirinho tá achando que eu sou um jaguara, tá? Mas vocês vão perceber ao longo do tempo, se assistirem ao Picuinha, que eu tento ser uma pessoa com bom senso. Às vezes. O Pablo ele tem esse viés, vamos dizer, da justiça social, e muitos confundem isso com esquerda da maneira pejorativa que foi trazida para o Brasil. Eu conheço, é um cara de um coração enorme, a gente sabe, ele já ouviu muito da minha pessoa e do Oli sobre as suas posições, nós já aprendemos muito com ele, eu acho que também aprendeu alguma coisa com nós, ou desaprendeu, ou que ele sabia, né? Mas o importante, pessoal, é que vocês vejam que nós podemos ter visões de mundo divergentes sem brigar, sem entrar em guerra, sem se quebrar o pau, podemos sentar numa mesa em 1,5 metro de distância e conversar. Vê lá. Cole, vocês não concordam que o problema da reforma judiciária, onde a inteligência de Israel se posicionou contra, pode ter afetado nesse fator surpresa, já que a inteligência de Israel é referência no mundo? Em cima da ponta. Sério, eu não posso. Sabe por quê? Porque a proposta de reforma que o Netanyahu fez rachou. Ele rachou, porque ele está fazendo uma proposta de reforma para livrar ele e mais alguns da corrupção. Então ele está tentando se salvaguardar. Muito bem lembrado. Pode também ter exatamente isso. Fizeram um apagão ali e acaba prejudicando o sistema. Muito bem lembrado. Quem falou isso aí?
Cole, bem Fernanda lembrado, Rocha, bem lembrado. o Hamas não reconhece Israel como um Estado e reivindica o território israelense para a Palestina, correto? Sim ou não? Isso aí. Ele não reconhece o Estado, como todos os grupos terroristas que nós temos ali, não reconhecem o Estado de Israel. Às vezes, como o Egito reconhecia a fronteira, mas não o Estado. Não, e além do Hamas ele não reconhecer o Estado de Israel, ele não reconhece nem o direito de Israel e os judeus existirem. Quer destruir o Estado de Israel. É aí que está a questão. Está amarrado aí. Aí ela continua. Por outro lado, Israel exige seu reconhecimento como um Estado judeu, correto? Já é reconhecido. Já é reconhecido. Já é reconhecido, faz parte da ONU, inclusive. E em qual contexto histórico essas afirmações ou enganos foram enraizadas? Elas foram enraizadas, cara, no decorrer da formação do reconhecimento do Estado judeu. O Estado judeu foi implantado em 14 de maio de 1948. E ele foi implantado e já foi reconhecido. Então, o Estado judeu existe por determinação internacional e ele existe na forma da lei. Ele existe. O palestino não. Por isso que o palestino não reconhece o Estado de Israel. Ele chama de Palestina ocupada e não de Israel. Oli, voltando na história, essa questão territorial, ela não começou pensando lá naquela distribuição das tribos ainda? Judá... Começou com Abraão, cara. Judá, a tribo de Judá de um lado. Agar e Sara. Ele não tinha filhos com Sara, arrumaram uma escrava para ele. Da escrava chamada Agar nasceu Ismael. Aí depois veio Abraão e Isaac. Aí nasceu Isaac, aí começou a disputa entre o filho mais velho e o filho legítimo. Então, simplesmente, o filho mais velho da escrava foi mandado embora. E eles foram em direção à região do nosso Arábia Saudita. Perfeito. E aí começa a discussão. E daí começa a discussão entre as duas grandes. Aí vem de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Jacó é Israel. Então vem os reinos de Israel distribuídos entre os filhos. E aí na distribuição entre os filhos acabou se criando. Exato, porque daí nessa questão... Daí fica nesse meio tempo, um filho vai para o cristianismo, o judaísmo, e o outro vai para o islamismo. O islamismo e o judaísmo. Isso. Porque aí... a reivindicação do território é ali em razão do antigo e perdido reino de Israel. Porque depois vem a diáspora. Quando vem a diáspora, vem a dispersão. Ou seja, eles perderam a terra. Então, quando veio a diáspora, nós esparramamos os judeus pelo mundo. E os judeus se esparramaram. E aí, quando os judeus começam a voltar, é aí que os palestinos contestam. Mas vocês foram embora. Em termo histórico do judeu, não, mas não é que eu fui embora, me mandaram embora daqui. Então, todos os pogroms que surgem depois de perseguição a esses judeus é em relação à própria questão da terra e onde é que eles estavam. Então, e a principal situação... respondemos a Fernanda. Exatamente. E isso principalmente acontece pós-Segunda Guerra Mundial, onde ainda fica mais claro a perseguição aos judeus. Salientando-se que a perseguição ao judeu, elas ameniza. Ela às vezes ameniza, às vezes se intensifica. Exato. Mas ela não é de todo... Por exemplo, durante a Idade Média, na Semana Santa, os judeus, as sinagogas eram obrigados a mandar um judeu para assistir uma missa, para que durante a missa ele pudesse ser estapeado. Isso durante a Idade Média. É o antissemitismo. Exatamente. Então, o antissemitismo ele nasce forte. Basicamente, né, com a morte de Jesus Cristo, né? Aí e muitas igrejas. Isso, daí muitas igrejas, levam em conta isso, colocam, olha, quem matou Jesus Cristo foram os judeus. Então começa a culpa de ter que achar o culpado. Isso, historicamente, todos têm a sua justificativa. Todos têm a sua justificativa. O Matheus Polinares que disse: desculpem quebrar o assunto, Oli, deixa o cavanhaque crescer, barba é a maquiagem do homem. Olha aí, ó. Ele não tá gostando de você assim, te achou. Ele não quis dizer que você tá feio. É que eu fiquei com cara de muito menino. Você tá muito menino. Sabe o que tem acontecido comigo? Eu sou obrigado a chegar no posto para comprar cerveja e mostrar a identidade. Que coisa bonita. Pois é, isso deve ser bom pra você, né? Os caras não acreditam. Pô, pra você deve ser bom. Eu sou de menor. Ou quando você vai estacionar na vaga de pessoas, os caras, sai fora aí, menino. Você é muito novinho. Sai daí, menino. Aí você vem com a carteirinha. O Thomas disse: as guerras do Oriente Médio são difíceis de combater. Esses grupos radicais atacam em quantidade pequena, 10, 20, 30 homens, fazem um estrago muito enorme. Mover grandes tropas custa caro. Mas viu, Thomas, eu acho que o ataque agora
ele foi movimentado por alguns milhares de soldados. Agora foi Sim, massivo, não, né? agora O foi problema é que o grande. Hezbollah agora tem 100 mil soldados. O Hamas, se não me engano, tem 12 ou 22 mil. Eu vi uma assim. notícia, depois a gente pode pesquisar, que não sei quantos, mais de centenas de corpos de jihadistas De membros do Hamas? do mesmo Hamas foram mortos, encontrados eu ouvi falar dentro em do... 1.500. Então, olha, não estamos falando de 10, 20, 30. 1.500 que invadiram aquela Exatamente. festa rave lá, e aquelas... Onde morreu uma brasileira. 3, né? Hoje já foi confirmado o menino, a menina e tem uma desaparecida. O Henrique, fala Henrique, Henrique é parceiraço, tá sempre com a debates sempre muito produtivos, muito bom ter diferentes pontos de vista no podcast. Newton Cabral, que turma, só monstros. Só não entendi o mestre Tessaro não estar com a bela taça na mão para brindar essa resenha. Esse deve me conhecer. É que eu tenho que falar que é 3 da tarde, né, cara? Aí vão me chamar de alguma coisa. O Edu tá dizendo que tá aguardando a aula do Oli na quinta-feira à noite lá em Beltrão. Aí, ó. O Aulas Sérgio no falou... tablado do PV Noite em Beltrão. O que é o PV? Pau velho. Pau velho. Tá esperando o pau velho do Oli? É. À noite. Ah, não, aí ficou estranho ele. O Sérgio Verona disse: acompanha o Picuinho, o Pablo é Susi. Falou: abraço a todos, muito bom. Oliveira, grande abraço, mestre e amigo. E ele Grande falou: abraço, tribo de Judá. Ah, você conhece o Sérgio Verona, então? Não, tem gente boníssima. Legal. Então, e aí a última que o Thomas mandou, acabei de ver aqui no YouTube, a foto da brasileira morta na guerra. Judiação. Meu Deus. Não, horrível, gente. Mas eu vejo assim, viu, Pablo? O que a gente está tendo hoje, talvez nesse momento, pelo fato até de ser muito mais próximo de nós do que a guerra da Rússia e da Ucrânia, esta guerra vai ser uma narrativa muito mais intensa. Eu acho que a nossa guerra híbrida, ela está em evidência para a gente ver agora. Tá muito Porque muito a claro. Rússia e a Ucrânia, para nós, é tudo muito longe. Mas a questão judaica, por tanto ouvir falar, por tanto ouvir dizer, a gente se sente mais próximo. Tanto é que você pega, por exemplo, a guerra da Ucrânia, o brasileiro falou, tentaram politizar, botar direita e esquerda de novo, e agora eles estão achando um outro meio para chegar no ponto aqui. Como o Topeira chamando o Hamas de ultradireita. De né? ultradireita. O que é aquilo, cara? É um troço que não tem cabimento. Ou a mesma coisa chamar, né, para quem chegou agora, chamar o Hamas de ultra-esquerda, da mesma maneira. É uns troços que não tem nada a ver uma cabimento, coisa com a outra. cara. É. Tem nada a ver. Já pensou como poderia ser um grupo fanático, Sim. religioso, ultra-esquerda? Ultra-esquerda. Não, mas vejam, são coisas assim que eu não consigo entender, cara. Não, e eu não vi se vocês tiveram acesso hoje, eu vi agora antes de chegar aqui, que o Putin já chamou o líder palestino lá, o presidente palestino, para ir para Abbas. Moscou para conversar. O Abbas. Então já começa a engrossar o caldo, né? Já vai engrossando o caldo, já começa de novo, Porque- Estados Unidos e Rússia. Porque Aí bicho o caldo pega. engrossa mesmo é a presença do Irã, cara. Sim, ninguém O quer se Irã, meter com esse a cara. questão né? da Turquia é um problema sério. A própria Arábia Saudita que nós temos ali. A Arábia Saudita falou que cortou relações com o Iraque agora. Com o Iraque, com Israel. Não, O aí, Sheik lá falou, cortadas as relações até que Defina o que está Ele não acontecendo quer que aí. continue a guerra. Isso. Ele não quer que continue a guerra por quê? Porque ele não quer se envolver num contexto desse que pode tomar uma proporção muito maior. Sim. Esse que é o grande detalhe. E você pode tomar uma proporção maior por quê? Será que China vai se posicionar? A Rússia vai se posicionar? Eu acho que a Rússia vai. Se chamou o palestino lá. Vamos conversar. Vamos conversar. Cara, mas é assim, esses caras chegaram ao poder na região de Gaza em 2006. E não Isso, saíram 2006. mais. E não saíram mais. E aí todo mundo que não lê a história fala, pô, mas o Israel está fazendo embargo. Sim, porque em 2006, 2007, um grupo terrorista assumiu o poder. Pô, vou parar de conversar com esses caras. Claro. Óbvio, claro como o céu e certo como a morte. É louco, o né? Biden não vai pedir cessar fogo e não vai pedir
moderação. Olha só. Mas o Biden não dá para levar em conta o que ele fala. Ele tinha que o trocar a Biden- cuidadora. Ele tá chegando assim. O Biden é verdade. A cuidadora dele. O Biden não é um presidente O Biden americano. tem Parkinson. Eu acho que sim. Ele tem Mas para deixar registrado aqui, ou ó, Alzheimer, alguma coisa. nós estamos falando desse conflito e por que ele está sendo tão noticiado no Brasil? Além, lógico, porque é uma circunstância de violação dos direitos humanos gigantesca, né, que está acontecendo no mundo. Mas por que ele está sendo tão noticiado para o Brasil? Porque ele é importante para o Brasil. Porque a depender daquilo que acontecer nesse conflito, nós teremos repercussão, por exemplo, no preço do petróleo. Sim, Claro. com certeza. Você tem repercussão na inflação, né? Hoje, por exemplo, a bolsa estava operando em alta, certo? O petróleo baixou, mas a depender do que vai acontecer, Sim. então o Brasil tem que estar de olho nisso. Sim, sim. Tá? Outra coisa, nós estamos falando bastante a respeito desse conflito aqui, mas só para você saber, este não é o único conflito que está acontecendo neste momento no mundo. Você tem ainda Ucrânia e União Soviética, você tem confrontos que estão ocorrendo na Síria, no Iêmen, no Congo, em Mianmar e no Haiti. Azerbaijão. E no Azerbaijão. Também lá com os armênios. Mais Somália, mais o Quênia e mais a região do Sahel. Ali na África, né? Na África, Financiada parte pelos... França. Franceses e russos. Mas a França diz que não. Então não é França, tá, gente? Não é a França, Não é a tá? França. É. Não é a França que financia, tá? Biden tem chance de ser reeleito com essa guerra? Não, eu não sei se Ele não tem nem chance de ser Ele reeleito. não tem chance de ser reeleito. Não tem a menor Porque condição. agora vem um Kennedy aí, né? Ah, é? Mais um Kennedy candidato a presidente americano. Pelos democratas. Não, para republicano, eu acho. Não. Eu acho que sim. Eu acho que ele tá rachando com o... Não, é o DeSantis que O tá DeSantis, com o Trump. tá certo. Esqueci o que eu falei. É o DeSantis mais da Flórida, eu acho, né? Mais um aí que vem de Kennedy. O Thomas mandou, esqueceu o conflito dos atleticanos e os coxa brancas. Não, isso aí nem tem conflito, coitado. Eu não sou nenhum dos dois, não gosto de nenhum, do patético, nem dos coxa branca. Mas o coxa branca, coitado, né? Aí é luta de Muhammad Ali contra o Popó do Brasil. Aí não tem nem chance, né, cara? Olha lá, o Luiz Henrique Marques Birk disse, Terceirão, Toledo tá aqui também, grande prof de história, o Oli. Olá! Grande beijo aí, Lucas. Você que vai Grande lá agora, abraço. sai daqui, vai lá. Hoje não tem aula. Ô, Lucas. Opa, então Hoje vamos não poder tem. pro bar hoje. Ô, Lucas, faz o seguinte, conversa lá com o diretor do Terceirão lá e fala, ó, tem uns 2 loucos amigos do Oli que podia trazer pra cá pra dar uma palestra pra nós. Né? Vamos lá, vamos de- aqui do lado. Vamos de grátis. Vamos de grátis, vamos lá só pra fazer o fervo. Só pra fazer os fervos. Não, e eu não tenho dúvida, pessoal que está se preocupando aí, vestibular, que já deve estar chegando agora com essas coisas, né? É. Isso aqui é questão que certamente vai cair em conflito. Isso Você vai sabe- cair, Certeza. ó, com certeza vai ser tema de redação de algum lugar. é? Não só esse conflito, mas no sentido da escalada das violências a nível Escalada da internacional. Isso, com Isso é fato. certeza. Talvez ele não pegue o tema desse momento porque ele não tem uma solução pronta. Mas ele pode pegar muito Mas bem o pode pegar histórico. essa questão histórica que Questão você histórica. contou, de Questão quando histórica, vai entrar. quando que Palestina foi as resoluções da A questão ONU. histórica é muito evidente para se colocar. Tranquilo. Então com é, viu, certeza. pessoal? O que mais? O Newton Cabral apertou com quantas cervejinhas O ébrio. o ébrio presidente resolveria esse conflito? Não dá Ali pra nenhum, nenhuma. que nem os dois bebem. Muçulmano não bebe, né, Mas cara? nem judeu, acho que também. Judeu bebe. Bebe alguma coisinha? Bebe. É. Mas o muçulmano é que não bebe. O muçulmano não bebe nada. Não bebe nada. É, então não vai dar. O Collor disse ali que atualmente existem 37 países em guerra. Olha Eu aí. não sei se chega a 37. Mas deve ser. Mas O Collor olha, parece... se não tiver nos 37, tá bem pertinho. viu? Aí agora Porque você tá assistindo. você pega, às vezes, que não são países, às vezes são minorias dentro de países brigando entre eles, né? Mas então, não tá longe, não tá longe do número 37, Você não. que está assistindo ao Picuinha agora, você está vendo que logo ali ao lado do ícone do nosso canal tem o botãozinho inscrever-se.
clique e faça a inscrição, cara, porque toda terça-feira à tarde nós estamos aqui. A gente também faz a reprise. Marcelo Risotto, você é um amigão. Tessaro gosta de café. Na verdade, eu tô com vontade de tomar uma cerveja, Marcelo, mas só me dá um café aqui, tô nervoso. Aí é o seguinte, nós vamos fazer um picuinha à noite. Esse picuinha vai ter cerveja. Esse vai ter cerveja, vinho, uísque. Vamos chamar o Marcelo Risotto. Marcelo Risotto é um grande empresário aqui de Cascavel. Venha! E é um cara ponta firme. Esse daqui não dá pra vir com moleza, que ele vem com 2 pés nas costas. Tá convidado, então. Tá Campeão. Cascavel ficou duplamente campeão, novamente bicampeão nacional de handball. Ele é o patrocinador e o famoso Cebola, reconhecido no país todo aí como um dos grandes jogadores de handball. Que legal, hein? E precisa falar handball. Não Como tem fala? jeito mais másculo de falar, não? Handball? Fala handball. Quando eu fala, estudava e fazia era handebol. É, handball. Ah, cara, desculpa, Mas eu... tu é Handball. Fala de novo. Depois aí. que ele voltou da gringa, né? Não, mas hoje ele estava no mercado com um carrinho de compra. Isso é coisa de burguês, carrinho. A gente vai com um cestinho, né, cara? Ele estava de carrinho de compra. Eu levo pacote Cestinho, pacote na mão. biodegradável. É. Tá bom. Ó, mas é sério, o Marcelo Risotto tá convidado. A Gabriela Luana Cross, Alfa de Pato Branco. Pato Branco. Aqui também, grande podcast. Aí, ó, Maravilha, começa a Gabriela. levar a gente Olha, pros lugares olha aí, agora. ó. Olha Pato só, Branco. Gabi. Outra coisa. Beijo pra você, Gabi. Façam a inscrição no canal. É só você clicar ali do lado, porque toda terça-feira tá aqui. A gente faz a reprise ainda na sexta-feira à noite. E vocês podem participar conosco, vocês podem mandar sugestões, sempre interagindo conosco aqui, porque o debate é sempre assim, cara. Sempre tranquilo, sempre construtivo, né, cara? A ideia é sempre fazer isso aí. Poxa, Então tá bom. O que você quer falar ainda? não sei, mas alguma pergunta de alguém aí? Alguma dúvida a mais? Alguma Acabaram coisinha? as perguntas aqui. Porque nós temos muito assunto para falar, mas hoje acho que vamos deixar por aqui. Vamos ver essas repercussões desses próximos dias que serão muito importantes para esse conflito. Tomara que a paz reine, que os verdadeiros devedores sejam punidos. Né? Você acredita nisso? Eu acredito. Hoje já foram 2 líderes, né? O tesoureiro e o Relações Internas, confirmado hoje pelo Estado de Israel que eles sucumbiram hoje. É lá, né? Lá. Aqui a narrativa continua dominando. Ah, não, aqui ainda o MST vai continuar falando, as relações Os nossos feministas. O Lula continuam daqui a pouco o Lula vai dizer que ele vai lá resolver, deixa com ele, deixa comigo, tudo certo. Tem uma pergunta pra você aqui, Oli. Oli, você que é vizinho do Pablo, ele é fifi do condomínio? Vive postando vídeos na frente da casa cuidando dos vizinhos. Esses dias tava um calor danado lá, né, cara? Eu fui descer pra piscina, falei, vou chamar o Oli. E eu gritava na frente da casa dele, gritava, e cadê o Oli? Cadê o Oli? Cadê que o homem aparece, cara? Tava lá dentro, no som maior das alturas, ouvindo rock and roll. Não descia. Oli é Não ouvi, sertanejo. cara. Sertanejo é o cacete, rapaz. Vai pro inferno. Sério? Sim, tá louco? Meu Deus, agora senti medo. Agora apareceu os caras do que? Hamas, né? Ó, Agora tá louco, ataque gratuito. mandaram aqui, assim. Oli, a questão das camisas lá que eu te disse quarta-feira passada à noite em Pato. Sou o guri que te perguntou se dava pra tu trazer lá. Pois é, a camiseta estão pedindo um absurdo no frete, cara. Mas é mais Mas caro aí eu que disse, Picuinha? mas aí eu aquele disse frete pra é ele, foda. porque nós também não tem como, nós pegamos Não, de mas fora, então, né? pera, vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que o Pablo pode fazer. Vamos fazer o seguinte. Pro pessoal que é daqui da região, eu vou entrar em contato com a galera que faz as minhas camisas do Método Jamilk e vou pedir para fazer uma quantidade X das camisetas do Picuinha para a gente poder entregar para vocês por um valor mais acessível, porque o frete às vezes fica caro mesmo. É, por então online. Então tá aí, fazer umas Cole, coisas. ele vai ver pra você, então aquilo que você me pediu tá na mão aí. Já vai ver pra você. Resolvido. Olha, você não curte Pirapó e Cambará? Pergunta pro Tessaro, qual a previsão política para uma trégua e qual a previsão dos historiadores para o fim do conflito? Lado político,
eu acredito que essa trégua não será possível, né? Não será possível, até porque, como nós falamos, é um governo posto democraticamente contra um grupo terrorista. Então aí não há conversa, não tem conversa entre grupo terrorista no campo político, né? O que pode se resolver talvez seja no campo da força mesmo, da intimidação. Por exemplo, o Hamas quer a libertação de não sei quantos presos que estão em Israel para liberar os de lá. Então, eu acho que no campo político vai ficar bastante difícil aí nos próximos dias. Eu acho que pode haver um cessar-fogo. Não um critério de paz, mas um cessar-fogo é bem possível em função da população civil, em função de ajuda humanitária e em função de tentar negociar os reféns. Eu também acho que um cessar-fogo aconteça. É isso aí. Fim do conflito na questão política não tem conversa. Olha, ali eu digo o seguinte, enquanto não sair um Estado palestino, não se chega num consenso. E aí a hora que eu digo o seguinte, a hora que tiver um Estado palestino, perdeu a razão de ser dos grupos terroristas. Porque daí acabou a graça, né? Isso é muito importante. Aí acabou a graça. Nós não somos contrários à formação e reconhecimento do Estado palestino. Não, aliás, nós apoiamos isso. De jeito algum. Nós somos contrários às células terroristas que agem em qualquer lugar. Por exemplo, tem lá, se eu não me engano, é no País Basco, né? O Escadia e Taus Catazuna, o ETA, né? Que também promove ações dessa mesma natureza. O IRA. O IRA, antigo IRA. Exatamente, existe ainda? Existe. Né? Desarmou-se. Então, assim, Desarmou-se. nós somos contrários a esse tipo de atividade. Não importa qual seja o ideal. Não, eu vejo assim, não interessa o lado A ou B. Envolver o civil, a complicação é séria. O palestino tem direito à sua existência? Tem. O palestino tem, o curdo tem, o cigano tem, o zulu tem. O cigano não consegue ter terra até hoje. Até hoje o cigano é um cara apátrida. Ele só zanza para lá e para cá. E o curdo, cadê o território do curdo? Então essa autodeterminação realmente tem que existir. Concordo com todas elas. Como o Estado palestino é necessário. Só que eu não sei o que os grupos terroristas vão fazer, porque daí acabou a graça, né? Sim, E é isso que movimenta a atividade deles. Né? Exatamente. Eu sou só contra a existência do Partido dos Trabalhadores, que para mim é uma organização criminosa, que assaltou o Brasil, então isso é contra qualquer... E sou contra também no Brasil existir Partido Comunista, porque isso é contra a Carta Constitucional. A pluralidade de partidos são para aqueles que professam a democracia. Mas veja, Tessaro... Não vai querer defender, que vai ficar feio. Não vou defender. Vou falar para você. O Partido dos Trabalhadores, quando você não tiver mais a figura do Lula, ele vai implodir. Não tem sucessor. Ele vai acabar. Perfeito. Ele vai se desmanchar de dentro para fora. Exatamente como aquilo que eu venho dizendo que vai acontecer com a esquerda no Brasil, desmanchando-se de dentro para fora por causa do identitarismo. Exatamente. Isso é o que vai acontecer. Isso é o que está acontecendo em outros lugares. Esquerda mundial, isso. Isso está acontecendo nos Estados Unidos com uma força gigantesca. O identitarismo está debelando qualquer tipo de iniciativa que seja de esquerda, que em algum momento da história já foi uma bandeira de trabalhadores. Hoje não é. Não é. Hoje faz parte da pauta do globalista. sistema. Você entendeu? Uma classe média que adotou a ideia. O Partido dos Trabalhadores é muito mais afinado a FEBABAN do que os sindicatos de verdade hoje. Podem olhar. As pautas são muito mais a favor dos bancos. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como as grandes construtoras e tudo, do que o trabalhador. Mas é por isso, cara, que assim, eu não consigo vestir esses rótulos por causa dessa dificuldade.
quando me perguntam, você é budista? Eu falo, sim. De qual ramificação? Eu digo, de nenhuma. Porque se for para escolher uma ramificação, você pega as sutras do Gautama e lê depois o que aconteceu com as ramificações, é um lixo. As ramificações, sério, não prestam. Entendi. Você tem um pensamento de esquerda? Sim. De qual linha? De nenhuma dessas aí. Sim. Porque é impossível você pegar uma linha dessas. Você pode pensar em critérios como justiça social, equidade e tudo mais, mas se você for abraçar uma causa dessa e falar assim, não, eu sou, sei lá, lulista, psolista, né? Não dá, cara, isso é ridículo. São todas siglas que as pessoas usam para angariar grana. É o populismo pleno. Isso aí. Isso aí. Nós temos que fazer uma aí falar daqui a pouco sobre a Argentina, né? Que a Argentina também tá com agora a chance de voltar à direita. Tá no processo das eleições, né? Processo das eleições e aí um ultradireita e um direita que são... agora... Então, ou seja, vai dar uma guinada na política a Argentina, né? vai ser de direita. E os nossos políticos aqui criticando o discurso do presidente argentino que termina pela liberdade, caraco. Aí eles estavam discutindo o caraco, dizendo que era ofensivo às mulheres. Meu Deus. E ele termina todo... Já viu o discurso dele? Não, nunca vi. Não, Fernandes? Ele vai terminando e fala pela liberdade, caraco. Tudo é caraco. Tá bom. Ele faz o discurso dele, caraco. Aí não sei quem criticou ele, falou, o senhor não pode falar isso. Claro que eu posso, caraco. É isso aí, isso aí. Mas é muito liberdade, louco, cara. É isso aí, meu povo. É isso aí, moçada. Muito obrigado por acompanharem o Picuinha até agora. Façam inscrição nesse canal. Em breve, então, umas camisetinhas presenciais aqui pra galera, tá? Só vou pegar a medida de todos os participantes aqui pra eu poder mandar fazer pelo menos uma pra cada um. Tem que ter GGG. Tá? E... extra G. O LG. 3G. LG. Lazarenta de grande. Deixem para nós os seus comentários, os seus likes, compartilhem os vídeos, porque vocês sabem que aqui nós não dependemos de patrocínio, nós não dependemos de grandes organizações nem nada, nós fazemos o nosso comentário que é melhor do que muito jornalismo por aí e não precisamos defender bandeira de ninguém. Thomas ali colocou um comentário legal. Tenho medo do PCC excluir, evoluir a partido político. A gente já sabe que eles têm. Eles já têm bancadas no Rio de Janeiro. Já tem deputados, vereadores, prefeitos, Belfort Roxo, não sei o que. A ministra, não era? A ministra da. Ministra do Lula, do turismo, ali era ligada aos milicianos, não sei o que, não sei o que. É verdade, olha aí. Tem aí bem lembrado. Com certeza, com certeza. Não, olha, pode ser de repente umas Farc, como a Colômbia chegou até as Farclândia. Isso. Deram um território da Colômbia para as Farc. Ah, que louco, bem lembrado, cara, olha aí, ó. Não, o pessoal é muito inteligente, né? Bem boa, Thomas, bem boa. É o melhor público que existe, cara. O nosso podcast é o melhor do mundo e o melhor público que existe. Não, só é o melhor do mundo pelo público, né? É claro. Exatamente. É claro. Agora vocês podem encerrar e dar o tchau, porque eu tinha falado antes. Tchau, muito obrigado. Eu agradeço os dois companheiros aqui pela participação de hoje. Foi pesado o nosso... Foi pesado, diferente de outros dias, mas tem vezes que será assim o assunto, né? O assunto precisa. Então, vamos lá, vamos deixar como nota aqui que palestino não tem nada a ver com o Hamas. Hamas é um grupo terrorista. A causa palestina é diferente da causa do Hamas, tá bom? Então, somos contra o terrorismo, não contra a causa palestina, como somos a favor da reforma agrária e contra o movimento do Sem Terra. Olha aqui, ó. Se emocionou? Tchau. Até a próxima, galera.